A gente tem hoje, vestindo a camisa do Brasil, dois dos melhores jogadores do planeta inteiro. O Vini Júnior foi eleito o melhor do mundo pela FIFA e levou o The Best em 2024. O Rafinha fez uma das temporadas mais absurdas que um brasileiro já fez na Europa e foi assaltado na bola de ouro. Dois monstros, dois caras que decidem jogo de olho fechado nos seus clubes. Só que aí eles colocam a camisa do Brasil e parece que eles nunca tocaram em uma bola na vida. Some o drible, some o gol, some aquela coisa de pegar o jogo nas costas e resolver sozinho. E o resultado disso é o que o país inteiro confia em um camisa 10 de 34 anos, que não joga bem, de fato, há muito, mas muito tempo. E mesmo assim, ainda é um dos pilares da esperança brasileira pelo Hexa. Então, a pergunta que eu quero responder com você nesse vídeo é essa: Vini, Rafinha ou Neymar? Quem é o verdadeiro protagonista dessa seleção? E eu já vou te avisando, a minha resposta no final vai dividir o pessoal aqui nos comentários. A gente tá em cima de uma Copa do Mundo de 2026, que vai rolar nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O Ancelotti já fechou a lista dos 26. O Brasil caiu no grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. E a estreia tá logo ali. Só que a seleção chegou nessa Copa bem desfalcada. O Brasil perdeu para a lesão o Militão, o Rodrigo e o Estevão, três caras que eram peça do projeto. Quer dizer, o ataque do Brasil ficou ainda mais dependente desse trio: Neymar, Rafinha e Vini Júnior. Por isso, esse debate vale tanto. É literalmente sobre em quem o Brasil vai se apoiar para tentar o Hexa. Então, vamos analisar um por um, com número de verdade. E no final, eu vou te dar a minha posição sobre quem é que realmente a gente tem que depositar nossa confiança. Vamos começar pelo Vini, que pra mim é o caso que mais me intriga. No Real Madrid, o cara é de outro nível, completamente. Foi protagonista dos títulos de Champions e de La Liga, e mais de uma vez ganhou o prêmio de melhor do mundo pela FIFA, e só não foi pela bola de ouro porque simplesmente assaltaram ele. Ele virou um dos jogadores mais decisivos do planeta. Nas semanas antes da convocação, só para você ter ideia, ele fez 4 gols em 2 jogos, num clássico contra o Atlético de Madrid e nada mais, nada menos de uma noite de Champions contra o City. Mas esse é o Vini do Real Madrid: velocidade, drible e decisivo. Agora se liga no que os números mostram quando ele veste a camisa da seleção. Tem um levantamento que circulou antes da Copa, que é osso. No Real Madrid, o Vini participa de um gol, fazendo ou dando assistência a cada 119 minutos em campo. Na seleção, ele precisa de 205 para produzir o mesmo impacto, basicamente o dobro de tempo para tentar fazer algo na seleção. E o que mais me deixa puto é que é simplesmente o mesmo cara. E quando você olha só a bola na rede, fica ainda mais gritante. São 8 gols em 45 jogos pela seleção. Para um jogador do calibre do Vini Júnior, isso é muito pouco. É pouco demais. E não é que ele nunca apareça. Às vezes ele até aparece, faz um golzinho lá, faz um golzinho cá. Mas assim, decisivo, quando a gente precisou dele na Copa de 22, em Copas Américas, ele nunca mostrou nada. O problema é que esses momentos são a exceção. No clube é toda semana. Na seleção é de vez em nunca. No amistoso contra a França, que o Brasil perdeu por 2-1, o Vini Júnior fez um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Ele foi simplesmente horripilante, errou tudo que tentou e voltou a ser cobrado pela torcida, e tinha que ser mesmo. E olha, não foi a primeira vez. É um padrão que se repete há anos. Tanto que ele assumiu a camisa 10 no ciclo do Ancelotti, e mesmo assim, ele ainda não conseguiu resgatar o seu futebol. O próprio Ancelotti, que conhece o Vini melhor do que ninguém, porque ele foi o técnico dele no Real Madrid e onde o Vini jogou o seu melhor futebol. E o Ancelotti, logicamente, saiu em defesa dele. Falou que para ele não falta nada, que o Vini é sempre perigoso, que não viu diferença entre o Vini do Real Madrid e o da seleção. E o próprio Vini foi sincero sobre isso numa entrevista. Sobe aspas para o Vini Júnior: o pessoal fala muito da gente, eu e o Rafinha formos bem no clube, mas a gente tá aqui todo dia. Eu fui aprendendo como jogar na seleção. A questão é que você não espera que o melhor do mundo precise aprender a jogar pela própria seleção. Você espera que ele chegue e resolva, simples assim. Do mesmo jeito que resolve em Madrid, e assim na seleção ele não consegue fazer. Então assim, o Vini Júnior, para reconquistar a confiança do torcedor brasileiro, ainda tem um grande caminho pela frente, porque ele nunca puxou a responsa para ele. E se você tá achando que é só o Vini, calma, porque tem um caso ainda mais escancarado nessa história toda, porque é um omisso absurdo esse próximo nome que eu vou falar: o Rafinha. Mano, o que esse cara fez no Barcelona na temporada 24-25 foi coisa de maluco.
Sob o comando do Hansi Flick, ele praticamente triplicou os números e marcou 34 gols, foi artilheiro da Champions e ainda ajudou o Barça a ganhar 3 títulos, a La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, sendo protagonista. E ele terminou em quinto na Bola de Ouro. E não foi melhor porque ele foi literalmente assaltado, porque top 2 ou top 3 ele tinha que estar. E não parou por aí. Nessa temporada, ele seguiu voando, com 21 gols e 7 assistências, decidindo o clássico contra o Real Madrid, decidindo no final da Supercopa. O Barcelona renovou seu contrato até 2028, e isso é sinal que ele tá fazendo um bom trabalho. O Rafinha virou peça central desse Barcelona. O cara virou peça central de absolutamente tudo que o time faz. Tá ligado o tamanho disso? A gente tá falando do Rafinha ser o maior jogador ao lado de Yamal num dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona. Mas o que me irrita do Rafinha na seleção é a omissidade dele. Eu nem sei se existe essa palavra. Porque assim, é inacreditável o quão omisso é o Rafinha. O Vini Júnior, ele tem números piores que o Rafinha. Aí você já viu o nível que a gente tá. Porém, o Vini Júnior, ele erra a maioria das vezes, ele erra, mas ele vai pra cima, ele tenta algo. O Rafinha, ele não tenta fazer nada. No Barcelona ele vai pra dentro, vai pra cima de um, vai pra cima de outro, toca, tabela. No Brasil, ele veste a camisa amarela e não consegue andar pra frente. É impressionante, ele pega a bola e não faz nada. Até que um lance me marcou muito na amistoso contra a França, que era 1v1, o cara simplesmente parou e tocou pra trás. Isso simplesmente não existe. Então o que mais me irrita no Rafinha, na seleção brasileira, é isso, a omicidade dele. Ele é um dos craques, né? Tirando o Neymar e o Vini Júnior, ele é o top 3. E ele não puxa essa responsabilidade pra ele, entendeu? Assim, nas eliminatórias, ele também nunca puxou nada. Na Copa do Mundo de 22, não era o mesmo Rafinha, eu sei disso, mas também não puxou a responsa pra si. Então, assim, o Rafinha, ele tem muito, mas muito a mostrar pra torcida que ele realmente é um craque que possa decidir jogos, porque até o momento ele não mostrou isso, e isso pesa muito pra ser esse protagonista que a seleção precisa. E ó, antes da gente chegar na resposta, deixa eu pedir uma coisinha rapidinho de coração. Se você tá curtindo esse vídeo e gosta desse tipo de debate sincero, deixa aquele likezinho aqui embaixo, e é rapidinho, não vai cair sua mão, me ajuda demais a impulsionar esse vídeo. E se você puder também, se inscreve no canal, porque eu tô na meta de bater 1000 inscritos pra poder monetizar esse canal. E nessa Copa vai ter vídeo pra caramba, principalmente da seleção e das principais seleções, porque Copa do Mundo é gostoso demais e quem não gosta é maluco. Mas bora terminar essa discussãozinha que tá um absurdo. Agora, chega o homem. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção. Ele tem 79 gols em 128 jogos, com quase 60 assistências no meio. Mas o número solto não decide debate. O que decide é o seguinte: quando a seleção precisou, na hora do desespero, em quem a bola sempre procurou? Foi o Neymar. Nos últimos 10 anos, foi isso. E acompanha aqui comigo porque eu vou voltar para 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, em casa. E o Brasil carregando um trauma de décadas, porque o ouro olímpico era o único título que faltava para o país do futebol. Tinha prata em 84, prata em 88, prata em 2012, mas sempre faltou a medalhinha de ouro para o Brasil. E para o país do futebol, isso era um crime. E o começo do torneio foi um pesadelo. O Brasil empatou os 2 primeiros jogos sem sair do zero, contra a África do Sul e o Iraque. E a pressão em cima do Neymar foi um absurdo. Não só do Neymar, obviamente, da seleção por inteiro. Porém, o Neymar sempre foi peça central de críticas quando não dava errado. E em 2016, nas Olimpíadas, o Neymar colocou nos braços o time e levou até a final. E não só isso, destruiu na final e no pênalti decisivo ele não pipocou. Ali parecia que a chave tinha virado pro Neymar na seleção brasileira. E não foi só ali, foi ele que levantou as Copas das Confederações de 2013, que iludiu muito a gente para a Copa de 14, né? Foi um dos melhores desempenhos apresentados pela seleção brasileira até hoje, né? E iludiu muito a gente para a Copa de 14, a gente sabe o que aconteceu. Na Copa de 22, ele teve coletivamente um desempenho apagado. Porém, na hora que o calo apertou, ele foi lá e fez o gol na Croácia, né? Só que o Brasil, ele conseguiu fazer o inacreditável. Faltando 4 minutos, eles entregou. Então, assim, sempre que o Neymar foi requisitado, ele desempenhou. Em 14, inclusive, ele só não desempenhou também porque o cara quase deixou ele de cadeira de rodas. E assim, por isso que grande parte da torcida acredita mais nele do que no Vini e no Rafinha. Porque ele foi a peça central durante 10 anos e não teve ninguém para ajudar ele. E ele conseguiu demonstrar resultados. Mas eu concordo com você. Hoje, o Neymar de 34 anos que joga no Santos não é o mesmo Neymar de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 6 anos atrás. Porque até o de 5 anos fica complicado.
O Neymar, ele vem sofrendo lesões, ele foi pro Al Hilal, ninguém vai pro Al Hilal com a idade que ele foi, no auge, né? Vamos ser sinceros. Ninguém volta pro Santos aos 34 anos por amor. É muito difícil esses casos. E o Neymar já demonstrou várias vezes que não foi por conta de amor que ele voltou. E foi sim porque ele não tinha espaço na Europa, foi sim porque ele queria voltar para a Copa do Mundo e foi sim porque ele queria ter mais essa proximidade com o torcedor brasileiro para ter esse apelo para sua convocação. E funcionou. Para ser sincero, o Neymar, para mim, ele tinha que estar na Copa. Mesmo ele não estando desempenhando há um bom tempo, ele tem que estar, porque sempre que precisou, ele desempenhou. E não tem como comparar o elenco do Santos com o Brasil. Não tem jeito. O elenco do Santos é muito limitado. O Neymar tenta fazer uma tabela, o cara não entende. No Brasil, os jogadores são de outro calibre, entendeu? Então, assim, o Neymar tem chance, sim, de desempenhar muito bem na seleção, nessa Copa. Tanto que o próprio Ancelotti, no começo do trabalho dele na seleção, simplesmente não convocava o Neymar. A comissão técnica olhava os dados físicos, os números de GPS, e batia o martelo de que ele não aguentava a intensidade que o Ancelotti queria. E também que a Copa exige. Isso é real. E aconteceu de verdade. Eu não tô inventando. O Neymar, há alguns anos, não é o Neymar que a gente conhece. Mas presta atenção no que mudou. Porque na hora de fechar na lista dos 26 convocados, depois de toda essa comoção e desconfiança por parte da imprensa, o Ancelotti, ele convocou. Porque ele sabe que ter um cara da classe do Neymar faz diferença. Ainda mais quando todo o elenco deixou claro que queria ele lá dentro. Mas depois de tudo isso, deixa eu te dar a minha opinião e resposta. E a minha concepção, pode concordar comigo ou descer além aqui nos comentários. Tá liberado, eu não me importo. Pra mim, de longe, o verdadeiro craque dessa seleção é o Neymar. Porque sim, eu primeiro, né, eu tenho uma opinião muito enviesada disso. Eu cresci vendo ele jogar. Ele era um absurdo, né? Eu sei que tem muito tempo que ele não joga o que jogava, mas eu ainda confio muito nele. Não só eu, né? Quando o Ancelotti falou Neymar Júnior. Neymar Júnior Santos. Pô, foi parecer que a gente tinha ganhado uma Copa do Mundo. Era prédio batendo batuque, fazendo som. Então, assim, não foi só eu que acho isso. E as últimas demonstrações de Vini Júnior e Rafinha pela seleção são muito tristes de se ver. Nenhum dos dois conseguiu puxar a responsabilidade. E aí pode ser por esquema tático, pode ser por companheiros. Mas o maior fato disso é a falta de confiança de Rafinha e de Vini Júnior. Igual eu te falei, o Vini Júnior, ele tenta e erra. O Rafinha, ele nem chega a tentar, de tanta falta de confiança que ele tem quando coloca a seleção. E nas entrevistas, ele tenta puxar uma responsabilidade que o Rafinha hoje não consegue. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Então, assim, é por isso que grande parte da torcida queria o Neymar na seleção. Porque na hora que o calo apertar, a chance do Vini Júnior e do Rafinha fazer algo, eu tô falando agora, antes de começar a Copa, é muito baixa. Eles não estão conseguindo decidir contra o Panamá. Contra o Panamá, a gente teve um amistoso aqui agora. O Vini Júnior jogou bem esse amistoso, eu não vou falar que não jogou. Porém, nos últimos, ele não fez isso. O Rafinha nem contra o Panamá conseguiu. O Rafinha é um omisso, meu Deus do céu. Eu confio mais no Endrick em escala do que no Vini Júnior e do Rafinha. Mas e você? Você acha que eu enviesei muito a minha resposta? Ou realmente os fatos que eu trouxe aqui mostram que o Neymar ainda é o craque da seleção? Comenta aqui, deixe seu like, se inscreve, vamos pro Hexa, né? O que importa é a gente ganhar. Se for o Vini Júnior, se for o Rafinha, eu tô feliz. Valeu!